Olá, eu sou Cláudio Rocha, sou contador da Unic Contabilidade e vou trazer para vocês aqui agora os pontos importantes que o governo trouxe para nós, que o governo determinou através de medidas provisórias para manter em continuidade de atividade os trabalhos e manter os empregos e as atividades empresariais. São duas medidas que eu vou fazer um resumo para vocês, a 927 e a 936 de 2020. Ok? Vamos lá. Eu vou resumir e depois, em caso de dúvidas, vocês mandam pelo zap. Vocês têm o zap aí, o 987874711, e vou tirando dúvidas à medida que a clientela que já conhece a gente vai tirando dúvidas. Vamos lá. A medida provisória 927 de 2020, ela trouxe alguns pontos e teve um ponto que foi revogado, que eu vou adiantar logo, que é a suspensão incondicional do trabalho. Isso não está mais em vigor. Vou falar de suspensão na 936 mais adiante. Então nós temos aí, né, em primeiro lugar, temos as férias. Eu queria falar, não em primeiro lugar da medida, mas em primeiro lugar do que eu quero trazer aqui, férias, falar sobre férias. O que acontece com as férias? Você pode dar férias ao seu empregado, antecipar férias durante este período, desde o dia 26 do 3 até agora. Você pode continuar, essa medida continua válida, pode dar férias ao seu empregado com pagamento no 5º dia útil do mês subsequente. Você pode dar em 2 partes, em 3 partes, contanto que você não deixe menos de 5 dias para gozo, nenhuma das partes. A diferença é que as férias podem ser pagas no 5º dia útil do mês subsequente. Antes você tinha que pagar imediato, salário do mês, férias. E 1/3 dessas férias até 20 de novembro. Então essa é a questão das férias que você pode fazer. Comentando sobre essas férias, quem pode fazer isso são aquelas empresas que têm como manter o seu empregado. Tem receita para isso ou reserva para isso, para manter o empregado em férias. Ele não está em atividade e ele vai estar em férias. Quer dizer, você vai ter que bancar dali para frente, porque você vai ter FGTS e INSS. Embora o FGTS, que é outro ponto da medida, você possa parcelar em 6 vezes a partir de 7 de julho, que é outra medida. Você vai parcelar esse período. Que período você vai poder parcelar? Você vai poder parcelar março, abril e maio, juntos, parcelados, com a primeira parcela em julho próximo. Então aí nós temos férias e o parcelamento do FGTS. Ok? Mas as obrigações nesse caso continuam. O outro item que nós podemos antecipar, eu vou trabalhar esses dois itens juntos, que são os itens de você usar banco de horas. Você vai usar banco de horas. Se ele tem crédito na empresa, você vai conceder agora a folga, ou vai acumular no banco de horas a favor da empresa. Ele vai passar dias fora do trabalho e vai compensar no seu banco de horas, vai ficar devendo a empresa. O ponto negativo é que você só pode compensar esse banco de horas de 2 em 2 horas. Então você pode levar muito tempo. Então é um ponto negativo, mas é um direito da empresa fazer isso. Então você tem aí as férias, o banco de horas, antecipação de feriados, você pode antecipar feriados e folgas futuras para compensar agora nessa situação. Ok? Então a 927 principalmente traz as questões de férias que precisam ser bem analisadas. Ok? Outro item que traz a medida provisória 927 é a suspensão das exigências de segurança e saúde do trabalho. Exemplo, você está em meio de um processo e esse processo de entregar documentação, exigências da segurança do trabalho, de segurança e saúde do trabalho, nesse momento ficam suspensas. Estão suspensos esse item. Ok? Um ponto importante também é o teletrabalho ou home office. Esse teletrabalho, esse home office, ele pode ser concedido nesse momento, pode ser feito nesse momento, emergencialmente,
Contudo, nós precisamos saber o seguinte: só quem pode fazer isso é aquele trabalho administrativo, que não tem operação para realizar dentro da empresa, como operação de máquinas, logística. Isso não tem como fazer teletrabalho, você vai ter que fazer teletrabalho da parte administrativa. Dentro desse teletrabalho, as obrigações continuam as mesmas, ok? Exceto transporte. Você não vai precisar pagar o transporte dele, que ele vai estar naturalmente em casa. Alimentação e outros direitos, plano de saúde, continuam em vigor. Esse é o entendimento jurídico da situação. Outro ponto importante que nós temos que analisar é a questão do comodato dos equipamentos para o teletrabalho. Comodato é empréstimo. Você vai emprestar notebooks, computadores, mesa, cadeira para ele trabalhar. E fica uma questãozinha que é a questão da internet, que você vai ter que, como a legislação traz comodato dos equipamentos, que é empréstimo, você teria que interferir também nessa questão da internet. Entendemos assim: pagar uma parte da internet, ou a internet do empregado, se assim for feito o acordo. Então, nesse momento, há uma possibilidade de acordo. A MP traz essa possibilidade de acordo. Então, a medida provisória 927 traz esses pontos que precisam ser cumpridos. Outra situação que não está nessa medida, eu falo de outra medida, a medida provisória 936, que eu falo já, mas nesse instante eu quero falar sobre a resolução 152. A resolução 152 do Comitê de Gestor do Simples Nacional, ele prorroga o pagamento do Simples Nacional da parte federal. Ou seja, não está incluso aí o ISS e nem o ICMS. Isso vai ter que ser pago na data correta. O mês de março você pagaria em abril, ficou adiado para outubro. Então eu tenho março, pagaria em abril, foi adiado para outubro. Abril foi adiado para novembro. E maio adiado para dezembro. Só a parte federal. O ISS e o ICMS, seu contador, aí nós vamos ter que mandar para vocês a parte do ICMS, que vai ser uma partezinha menor. Não aumenta esse valor, vai ser só mandado isto aí. E o site, inclusive, está em reparação, está em transformação para possibilitar isso. Isso é uma parte do Simples Nacional. Aquelas empresas que não são do Simples Nacional, a parte do empregador também fica prorrogado com o seguinte prazo: nós temos uma modificação da parte patronal. O que vence em 20/4, quer dizer, competência a março, que vence em abril, foi prorrogada para 20/8. E a competência abril para 20/5. A parte patronal, a parte que é descontada do empregado, continua vencendo na mesma data. Então, essas observações que eu trago para vocês de medidas governamentais. FGTS, a parte do INSS, o Simples Nacional paga seu INSS dentro do Simples, do DAS, e vai ser prorrogado também conforme essas datas que eu falei. A outra medida provisória que eu gostaria de trazer para vocês aqui é a medida provisória 936. Ela trouxe duas situações nas quais o empregador também pode usar para continuar a sua atividade, enfrentar essa situação. Mas antes de passar ela, eu quero informar o seguinte: essas medidas provisórias, elas trazem como base o estado de calamidade pública. Então ela sempre leva no seu texto a referência ao estado de calamidade pública. Então todo julgamento que for feito no futuro sobre isso vai levar em consideração a situação. Outra coisa que eu gostaria de observar é que as questões essas medidas são constitucionais ou não constitucionais, isso vai ser analisado posteriormente. Nesse momento eu preciso passar por isso. Então eu aconselho que essas medidas sejam tomadas, mesmo porque todo o Brasil vai seguir esses parâmetros, vão seguir esse parâmetro, ou que todos sejam feitos juntos, porque certamente o governo vai interferir no futuro sobre isso também. Ok? Mas vamos lá, a medida 936. Ela trouxe duas situações aqui importantes. Uma é a suspensão do trabalho total. Você suspende o trabalho do seu empregado, ok? Informa isso a ele com 48 horas de antecedência. É informado através do site governamental para o seguro-desemprego e ele passa a receber o seguro-desemprego. Então ele suspende o contrato de trabalho dele e ele passa a receber o seguro-desemprego.
Esse seguro-desemprego que ele vai receber, essa suspensão e o envio para o seguro-desemprego pode ser feito em 60 dias, por 60 dias. 30 mais 30. Então você informa e ele vai receber seguro-desemprego por 2 meses. Ele irá receber 30 dias após a sua informação. Quando você informa isso, ele vai receber 30 dias depois do seguro-desemprego. A aba do seguro-desemprego no site do seguro-desemprego já está aberta para essa informação. Nós já estamos fazendo isso, nós contadores já estamos fazendo a informação diante da solicitação dos nossos clientes. Vocês solicitam a suspensão e nós informamos lá essa suspensão para o Ministério do Trabalho e, consequentemente, o seguro-desemprego. Nesse instante, o seu funcionário vai receber a documentação de encaminhamento, vai no site do Ministério do Trabalho, da plataforma, e faz a solicitação desse seguro-desemprego. Nós cadastramos no site e ele também tem que fazer um procedimento via internet. E lá ele tem que informar uma conta bancária para receber. Ainda estamos analisando se essa conta bancária vai ser obrigatória ou não para ele receber esse seguro-desemprego. Isso vai ser resolvido nos próximos dias aí. Ok? Então vamos lá, suspensão do trabalho, recebimento de seguro-desemprego. Continuando aqui, a outra medida que você pode tomar é a redução da carga horária, ok? Do seu funcionário, em 25%, 50% e 70%. Nesse caso, o empregado vai receber a complementação. Se você reduz 50%, ele recebe os outros 50% da mesma forma, pelo seguro-desemprego. Claro que o cálculo do seguro-desemprego é um cálculo específico, que nós vamos trazer posteriormente esse cálculo para vocês, que ele não paga a totalidade da diferença. Exemplo, se ele ganha R$2.000, você vai pagar R$1.000 e informar pelo site. E ele, através do cálculo desse R$1.000, ele vai receber aí em torno de R$750 para suprir o 1.000. Então ele vai sair um salário de 2.000 para 1.750. Esse é um cálculo aproximado. Mas quem faz esse cálculo é o pessoal do seguro-desemprego, e é um cálculo que já está lá disponível, ok? Então assim, 25% de redução, você paga 25%, quando você reduz 25%, você só vai pagar 75%, ok? Quando você reduz 50%, você paga 50%, quando você reduz os 70%, você só paga 30% do salário dele, ok? E caminhando para o seguro-desemprego. Algumas observações sobre isso aí. O acordo de redução pode ser feito diretamente com o empregado até o valor de R$3.135. Você só pode fazer esse acordo se ele ganhar até R$3.135. Se ele ganhar entre R$3.135 e 2 vezes o teto da Previdência, que dá mais de R$6.000, nessa faixa, R$3.135, R$6.000 e alguma coisa, só pode ser feito por acordo coletivo registrado, a princípio, no sindicato da categoria. Contudo, ainda há uma discussão sobre a necessidade de o sindicato participar deste acordo. A princípio, chama todos os empregados, elabora, encaminha esse acordo ao sindicato posteriormente, ok? Nessa situação, estamos aguardando posição da validade da aprovação ou não desse acordo pelo sindicato da categoria. Acima desse valor, só por acordo coletivo. Acima desse valor, só por acordo coletivo, do mesmo modo, do sindicato. Então nós temos essa situação em que nós precisamos nos preocupar. Então, fazendo aqui dessas duas medidas provisórias, fazendo esse resumo, nós temos aí redução, nesta última, redução de carga horária, 25, 50 a 70, onde o governo complementa. Ok? Nós temos suspensão total do trabalho, onde o governo paga totalmente através do seguro-desemprego, nessas duas situações. Na medida anterior que eu me referi, a 927, nós temos aí férias, antecipação de férias, ok? Aproveitamento de carga horária que ele tem acumulada na empresa, dá folga a ele, antecipação de feriados, que você tem essa situação. Temos o teletrabalho, ok? A suspensão temporária das obrigações a respeito de saúde e segurança do trabalho. Além disso, eu gostaria de pontuar mais um detalhe sobre a estabilidade provisória. Quando o empregado for suspenso
por um determinado período, que pode ser de 30 a 60 dias, ele terá estabilidade provisória pelo mesmo tempo. Da mesma forma, a redução de carga horária. Pelo mesmo tempo que a carga horária dele for reduzida, ele terá estabilidade provisória quando retornar ao trabalho. Certo? Então esses foram os pontos que eu achei importante nas duas medidas. E aí as dúvidas, as questões que houver, vocês podem passar para a gente vai tirando as dúvidas. E sempre que tivermos novidades, nós vamos estar publicando para vocês. Ok? Espero que tenha sido útil. Um abraço. Até a próxima.